Agora eu vou chamar aqui para fazer a palestra o médico que me operou, né, o Dr. José Carlos Bongiovanni, mestre em ortopedia cirúrgica plástica reparadora pela Universidade Federal de São Paulo e doutor em ortopedia e traumatologia pela Universidade Federal de São Paulo, professor titular da Universidade de Mogi das Cruzes e Unifesp, Escola Paulista de Medicina, médico ortopedista no Hospital Israelita Albert Einstein, ênfase em cirurgia ortopédica, especialista em reconstrução e alongamento de membros, cirurgia minimamente invasiva pé, diretor-presidente do SEBRAL, Centro Brasileiro de Reconstrução e Alongamento Ósseo, fundador da Sociedade Internacional de Alongamento e Reconstrução Óssea, fundador e ex-presidente ASAMI Internacional, Association for the Study and Application of the Methods of Elizarov, que é a Associação para o Estudo e Aplicação dos Métodos de Elizarov, e fundador e ex-presidente da ASAMI do Brasil. Para mim é uma honra estar aqui, né, nesse encontro. Demorou uns 30 e poucos anos para eu ter esse encontro com vocês, né? Veja bem, um pouquinho só de história. Nós começamos a ter o contato com alongamento ósseo, na verdade, no início dos anos 80, logo depois da nossa formação como ortopedista, né? E nós fazíamos fixador monoplanar só, o que nós tínhamos. Mas nós tínhamos muita dificuldade. Para se alongar 1 centímetro era uma dificuldade terrível, porque nós não tínhamos o método, né? E aí apareceu esse professor, o Elizarov, o Gavair Abramovich Elizarov, que viu o que o mundo inteiro não tinha visto, que nós aqui no mundo ocidental não vimos. Que o osso, ele consolida, ele cola com compressão, é o que nós sabíamos. Mas ele descobriu que o osso e os tecidos, todos os tecidos, músculo, tendões, nervos, vasos, regeneram em distração. Não termo errado, distração do verbo distrair, mas mundialmente é conhecido por isso, ou seja, em alongamento. Desde que você dê condições para isso, desde que você preserve as estruturas que formam o osso e dê estabilidade, né, para que não tenha movimentos anômalos. Okay? Quando eu alongo, eu tenho que ter movimento só no sentido do eixo do osso. Né? Por exemplo, nós temos um eixo que o Dr. Paulo comentou. Né? O que é o eixo? O eixo mecânico. Quando eu fico em pé, eu tenho, se eu pegar uma linha na cabeça do fêmur ao centro do joelho, essa linha tem que passar no centro do joelho. Se eu tenho varo, cai medialmente, vou ter artrose, desgaste progressiva do lado interno do joelho. Se eu tenho valgo, é o contrário. Por isso que nós fomos feitos para ter o nosso eixo. Então, o acondroplásico, né, normalmente as pessoas de mais idade, 40, 50 anos ou mais como eu, têm tendência de ter varo ou valgo, porque começa a ter um desvio, né, do eixo do membro, e com isso vai acarretar, então, artrose. O acondroplásico, como algumas outras doenças, tem essa deformidade, né, em varo principalmente, alguns em valgo, como eu vou mostrar também, mas principalmente em varo, e que vai levar precocemente, então, à incapacidade por dor. Por quê? Lesa a cartilagem, não tem mais cartilagem, não tem mais um mocotó, osso com osso, inflamação contínua, né? Então, e não adianta ficar tomando anti-inflamatórios e etc., porque você tem que resolver a causa, ou seja, tirar a compressão daquela região. Foi o que o Dr. Paulo mostrou, daquele paciente, aquele senhor, que já tinha instabilidade. O que é instabilidade? Porque você mantendo o varo, o ligamento fica sempre esticado, ele afrouxa. Então, por isso que quando ele anda, fica instável. Quando você corrige, volta novamente a estabilidade, né? Então, isso aí Deus fez assim. Bem, então, esse é só um preâmbulo para falar para vocês, né? Eu gostaria, eu ia pedir mais uns 5 minutinhos a mais da minha palestra, porque eu acho que existe muito desconhecimento da parte de vocês
sobre alongamento. E, na verdade, nós somos culpados disso. Por quê? Nós não nos empenhamos. Nós trabalhamos muito dentro da universidade, dentro dos nossos consultórios, dentro dos hospitais, sempre tratando o paciente, mas não mostrando, tá, o caminho. Okay? Então, é lógico que é justo vocês conhecerem, e eu vi aqui as palestras, que eu aprendi muito nessas palestras, né, que vocês conhecem hoje patologias que muitos de nós não conhecemos. Né? Talvez muitas coisas eu nem tenha visto nos meus 44 anos de formado em medicina. Porém, veja bem, vocês têm que saber que existe possibilidade de melhora, da gente melhorar, tá certo? Com alongamento. Alongamento não é um passe de mágica, ok? É sacrificado. É um sacrifício que o indivíduo tem que estar preparado para fazer aquilo. Por quê? Se eu alongo um membro, uma perna, 5 centímetros, porque eu tenho uma discrepância de 5 centímetros, uma perna maior que a outra, eu tenho vamos dizer, um planejamento muito fácil, provavelmente, de eu fazer. Um acondroplásico, não adianta eu alongar 5 centímetros. O indivíduo que vai ter 1,15 m, 1,20 m, se eu alongo 5 centímetros, não adiantou absolutamente nada. Então, o acondroplásico e o indivíduo de baixa estatura, né, o anão, você tem que ter um programa de alongamento. Okay? O indivíduo tem que estar preparado para isso, tem que saber, pormenores, passo a passo, se aquele período que ele vai passar na vida dele, tá, de 2, 3 anos, tá, para ele conseguir os 30, 40 centímetros, ou pelo menos 20 centímetros de alongamento, para o indivíduo ser um baixo, para poder dirigir, para poder subir o ônibus, para poder fazer de tudo, estar totalmente integrado dentro da sociedade. E isso o Elizarve deu essa oportunidade, né? Fazendo o seu método. Né? O fixador, veja bem, nós estamos falando aqui do circular, porque o circular é o mais estável. E é o que eu consigo corrigir todas as deformidades com o circular, até rotação. Né? Não que o monoplanar não seja bom, é muito bom também, muito útil. Por exemplo, no trauma, a gente usa praticamente todo o monoplanar. Agora, e para coisas menores, que não tenham muitas deformidades. Né? Agora, para se fazer tratamento como fixador, para alongar o membro, né, tem que ser o circular. Ou a haste intramedular, que hoje, né, infelizmente, nós não temos ainda aqui no Brasil a haste com eletromagnetismo. Então, só esse ponto de vista para vocês. Por que saber? Né? Porque o fixador é muito estável, tanto que eu opero e no dia seguinte o paciente sai andando. Tá? Por quê? Faz parte, como ele falou, os fatores, fator biológico, ou seja, naquele foco tem que chegar células para formar o osso. Fator mecânico, que é a estabilidade, tem que ser muito firme, o osso não pode ter movimento anômalo. Tá? E a função, por quê? A função, nós somos feitos para ficar de pé, andar e caminhar, tá certo? Se eu ficar deitado 2 meses, eu vou ter atrofia, né? O nosso ministro hoje da tecnologia, né, já foi para o espaço. Qual é o nome dele? Marconi, isso. Bom, ele foi para o espaço, nós gastamos um dinheirão para ele ir para o espaço, o Lula, e ele voltou e aposentou depois de 1 mês. Ao invés de vir trazer, agora ele vai trazer para nós. Agora ele vai trazer para nós toda a sua experiência. Bom, então, o que eu estava dizendo? Ele foi para o espaço, fica 40 dias, 60 dias. Quando volta, tem que fazer uma quarentena. Porque ele ficou no ar, ele ficou sem peso. Teve uma atrofia global, ele tem que fazer uma reintegração, ok? Então, por isso que a carga e o movimento estimula periósteo, etc., né? Fatores da consolidação, da formação do osso. Bem, então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas rápidas, muito rápido, do que é possível nós fazermos com o fixador. Tá? Vou mostrar mais com o circular, porque são casos muito complexos e que, então, só o fixador circular é capaz de fazer isso. Então, rapidamente, só vou mostrar aqui algumas coisas.
Então, só dizer o seguinte, que o fixador, ele faz as correções dinamicamente. O que é isso? Tudo começa quando eu coloco o fixador. Né? É diferente. Se eu vou fazer uma prótese, eu abro, ponho a prótese, volta para casa, né? Dou alta 3, 4 dias, volta 10 dias, tiro os pontos, vai para a fisioterapia. E depois eu vou ver esse paciente depois de 30 dias. Aí volta, está tudo bem, volta daqui 60 dias. O fixador é diferente. Por isso, poucos médicos se interessam em fazer fixador, porque absorve muito do paciente, muito da família, e depende muito da família. A família tem que estar preparada, principalmente quando é criança. Né? Quando é adulto, o indivíduo vai decidir o que ele quer. Mas a criança depende muito da família, ou seja, de todo aquele apoio que a família dê a ele para poder fazer. Né? Então, tudo começa depois que eu coloco o fixador. Eu posso corrigir uma deformidade fazendo uma cirurgia muito simples? Posso. Por exemplo, eu tenho um varo, uma criança. Eu faço um bloqueio, tá? Cirurgia pequena, na fise, na cartilagem que está crescendo, não aquela que não cresce, o lado que cresce. Vai realinhar. 6 meses, 1 ano, 2 anos, está realinhado. Só que ficou com a perninha mais curta. Já é curta, ficou mais curta. Ou eu vou abrir, vou tirar um segmento de osso para poder corrigir, porque eu não posso fazer uma correção alongando muito, né? Os vasos e os nervos não permitem. Então, veja bem, por que nós optamos em fazer o alongamento? Porque ao mesmo tempo que nós estamos alongando, nós estamos fazendo as correções. Tá certo? É concomitante. Né? Então, logicamente, dependendo de casos, tem casos e casos, né? Porque você pode também usar as epiziodeses, como o Dr. Paulo mostrou. Mas, porém, de uma maneira geral, é como um membro que é menor que o outro. Né? Tem 10 centímetros mais curto uma perna que a outra. Ele mostrou uma criança lá da faculdade, que com 6 anos, 7 anos, tinha 9 centímetros de crescimento. Diferença. Ia chegar para 17, 18 no final do crescimento. O que nós vamos fazer? A maioria dos colegas, vamos bloquear o crescimento da perna boa. Tá? Que é simples. Né? Tudo bem, vai deixar ele 18 centímetros mais curto. Né? Perguntou para a família se eles querem. Nós, pessoalmente, não mexemos no membro-são. Ok? Por menor que seja a sua agressividade, sempre que tem algum risco. Nós tratamos o membro que está doente. Tá certo? É o mais lógico. Bem, eu vou mostrar aqui raquitismo. O raquitismo é uma doença metabólica, né? Muitos de vocês já ouviram falar, e que traz deformidades e baixa estatura. Okay? Muito parecido com, logicamente, tem tipos de raquitismo, que são alguns mais sérios, outros menos sérios. Tá? Mas, por exemplo, esse caso aqui, essa menina que veio lá da Bahia, que tinha baixa estatura, 1,30 m, 1,28 m, eu não me lembro. Tá? Bem, então, aqui está ela, chamamos de joelho em ventania. Como se tivesse levado uma ventania. De um lado, onde que está a seta? Está a seta. De um lado, não aparece. De um lado é valgo e do outro lado é varo. Ok? Tá? Então, está aqui a paciente. Uma dificuldade enorme para andar, já com dores no joelho, dores no tornozelo e assim por diante. Né? Tá? Aqui, olha, só de nós corrigirmos um lado, olha o quanto que ela já... Só de corrigir. Ah, doutor, eu não quero alongar. Mas se você for corrigir pelo método, vai ser alongado. É como você pegar uma linha torta e ter que esticá-la. Não é isso? Então, vai ter que alongar. Então, está aqui ela com o monstro, né? Eu chamo de monstro, é o fixador circular. Então, mas corrigiu o lado direito, agora tirou do lado esquerdo, botou no lado direito, aqui o primeiro tratamento, aqui novamente para corrigir o lado direito, é um tratamento realmente cansativo, né? E penoso para o paciente. Aqui a paciente, então, não está andando, mas antes e depois. Ok. Depois, às vezes, doenças endocrinológicas. Por exemplo, esse menino teve uma alteração endocrinológica, ok?
tá? Membros em valgo. Ele tinha que fazer um twister para poder se equilibrar, né? Então, aqui, displásico. Mãe e filha, né? Com essa doença displásica, ok? Acometendo os dois membros. A mãe tinha 1,19 m e a menina 1,14 m, acho que ela tinha 13 anos, 12, 13 anos. Aqui, muito sacrificado esse tratamento. Morava lá no interior do estado de São Paulo, né? Tinham que vir quase que semanalmente. Uma outra coisa, o tratamento com o fixador tem que ter uma vigília constante. Meu paciente, dificilmente, durante o tratamento, passa de 15 dias sem eu vê-lo. Se passar de 15 dias, vai dar problema. Por quê? 99% dos obstáculos a gente resolve, tá, durante o tratamento. Não deixando acontecer as coisas, né? O que pode acontecer. Aqui é a menina, e aqui então a mãe durante o tratamento, antes e depois. A mãe agora com 1,40 m, a menina com 1,39 m, depois ela cresceu mais. Ela ficou tão bonitinha que ela arrumou até namorado. O namorado não está funcionando. Não clique para nós aí, mas a função normal, isso é importante. Próxima. Não vai. Vamos para frente. Ah, não, foi. Está aí. Aí, função normal. Artrogripose, que é uma doença, é rara, mas é muito incapacitante, né? Então, muitos casos de pacientes que têm artrogripose, muitas vezes se indica amputações, porque é altamente incapacitante, né? Então, quem de vocês, né, que não vê... Isso! E, logicamente, eles tentam e conseguem se locomover. Pode ir. Rápido. Isso. Vamos. Cara ligeiro, rapaz. Dá para fazer assim, tá? Então, vamos ver essa paciente aqui. Artrogripose, flexo de joelho, flexo de quadril, deformidade dos pés, já tinha sido operado dos pés, dos quadris. Bom, duas indicações. Ou não faz nada, expectante, ou se amputa, fazer uma amputação, tá? Então, vamos colocar o monstro. Colocamos o monstro, tá certo, tá? 6 meses de tratamento. Não é fácil, né? É o verdadeiro, como dizia um professor meu antigo, vocês fazem verdadeiro bacanal metálico, ele falava, né? De tanto peixe. Aí, ó, já corrigindo, aqui já uma fase, já era de pé, aqui iniciando a aqui ela caminhando com e sem tutor. Rápido. Recidiva. E aqui então, antes e depois. Uma outra paciente, irmã daquela, irmãos. Tá? Então, também com a mesma deformidade. Aqui então, mesmo tratamento, igualzinho, tá? Aqui então. E aqui então. Depois. Bom, desculpe esses 10 minutinhos, mas eu queria mostrar para vocês, tá? Muitas vezes coisas impossíveis que a gente imagina, né? E que possa ser realizado. Então, e dentro da área de vocês, a mesma coisa. Bom, então vamos falar no abaixamento, da baixa estatura e no raquitismo. Eu tenho bem certeza, a Monice está aqui, era 16 anos que você tinha? Isso mesmo? Então está certo. Então a ficha dela está certa. E a Monice tinha, acho que 1,38 m, né, de altura e toda essa deformidade. Vocês estão vendo, baixa estatura. 1,38 m? 1,38 m? Bom, então, aqui é a Monice. Antes da cirurgia, deformidade, etc. Tá? Aqui, então, durante o fixador, é um fixador diferente esse. O Dr. Paulo esqueceu de mostrar para vocês. E não foi no Brasil, não. Nós desenvolvemos isso na Itália. Tá? Eu com o professor Catani, lá na Itália, desenvolvemos um fixador que ele é circular. Porém, nós não precisamos do circular todo o tempo. O grande problema do fixador circular é que ele é muito incômodo. Então, e às vezes você tem que ficar com o fixador 6 meses, 8 meses, 1 ano. Tem casos gravíssimos que passa de ano, né, com o fixador. Então, você imagina você ficar com esse monstro que te limita muito.
Então, isso sempre na minha cabeça, eu falava para o professor Catanha, nós temos que fazer alguma coisa, mudar. E junto com engenheiros lá da Itália, dividimos o fixador em 4 partes, o anel em 4 partes. Então, durante o período que eu preciso que é correção das deformidades e alongar, 2, 3, 4 meses, ele é um fixador circular, que vocês vão ver aqui na perna da Monice. Depois desse período, eu só preciso do fixador para manter. Então, eu desarmo praticamente tudo e ele fica como se fosse um monoplanar, porém até mais estável, porque os pinos são fixados em planos diferentes. Então, está aqui a Monice, começando a andar na ponta direita, é o fixador. Aqui, eu ainda tinha bigode, alguns não me conheciam. O Biel não me conheceu, porque 40 anos de bigode, né? Minha mulher falou, ou você tira, eu te largo. Melhor da cá. Né? Tá que nem nós tivemos um problema aqui hoje, né? Travou o computador. É incrível. Né? Nós estávamos descendo para a aula aqui e travou. Aí a doutora nos salvou. A doutora Flávia nos salvou. Entrou no nosso lugar. Bem, então, porque nós sempre temos, é incrível. Doutor, é incrível, né? Não tem uma palestra que não dá um problema. Temos 3 problemas sérios sempre. 3. Acho que você também tem. Um é o computador, que trava. Outro é isso aqui que às vezes, que não trava. E o terceiro qual que é? Mulheres. As mulheres, elas nunca estão satisfeitas. Né? É verdade ou não é? Ainda bem que minha esposa não está aqui, hein? Bem, então está aqui a Monice. Agora eu queria mandar. Pode vir. Já com o fixador já meio desarmado, na frente, atrás. Aqui, uma semana, quando ela retirou Vem embora. Rapidinho isso. A perna direita já corrigida. Aqui ela me mandou, a Monice, ela mora numa cidade linda que chama Aracaju. Volta. É importante que o bebezinho dela está aqui bem reabilitado. Lógico que dá trabalho, e agora ela está com esse monstro de novo, né? Que é o fixador monoplanar, mas logo, logo ele vai ser desarmado e vai ficar mais... Bom, então vamos agora falar sobre a condroplasia, que é o que interessa para vocês. Bom, como é que nós tratamos o acondroplásico e o hipoacondroplásico, né? Eu estava falando até para o Baratella, ela conheço há tantos anos, eu sou velho, fui professor dele na faculdade. Então, falei, Baratella, tem que se fazer, tem que se mudar a classificação. Por quê? A classificação entre acondroplásico e hipoacondroplásico e acondroplásico, nós temos muitas nuances diferentes, tá? E que eu acho que merece, inclusive para tratamento, a gente fazer. Bem, então as condições básicas, como eu falei, é um programa que a gente tem que fazer de proporcionalidade corporal, em que o indivíduo tem que alongar no mínimo 20 centímetros, ou seja, tem que fazer 3 etapas. Alongar as pernas, alongar os braços e alongar as coxas. Tá? Isso aí em torno de 20 centímetros, às vezes a gente consegue um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas pelo menos 20 centímetros. Tá? E depois as outras faixas. Então, nas pernas, a média é de 10 a 12 centímetros que a gente alonga. Tá? Agora, o alongamento não é receita de bolo. Tá? Eu falo, vou alongar 10 centímetros. Não, está no programa alongarmos 10 centímetros. Tá? Se durante o alongamento eu tive qualquer obstáculo, eu paro. Okay? Alongou só 6. Fique contente, já previamente. Antes de 6, está contente, nós vamos parar. Por quê? Eu não posso fazer um alongamento e deixar uma deformidade, deixar um pé torto, deixar um joelho flexo, deixar um quadril flexo, deixar uma perna torta. Entende? Então, por quê? Eu tenho que alongar e tenho que deixar o indivíduo fisiologicamente apto, normal. Então, esse é o ponto que eu digo, né? Existem limites, uns vão mais, tá? Vocês vão ver depois, a outra menina que está aqui, que veio também para que vocês a vissem, e ela quis vir para poder ter esse contato com vocês, né? E depois ela vai conversar com vocês. Mas é importante que tenha-se, né, tá certo? Tá, essa aptidão, né? E que se consiga alongar isso, pelo menos 10 a 12 centímetros nas pernas,
8 a 10 centímetros nos braços e os fêmures de 8 a 10 centímetros. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente ultrapassa, né, os 10, 12. Clínicas já falamos, então não precisa falar. No nosso entendimento, na nossa experiência de pelo menos mais de 30 anos que nós fazemos alongamento, a idade ideal para nós começarmos é entre 8 e 10 anos de idade. Por quê? A criança já tem um tamanho bom, e dá para você trabalhar na perninha com o fixador. Nós temos o fixador baby, né, que é pequenininho, tá? Adaptado para a criança menor. E a criança já percebe. A criança que tem 7, 8 anos, ela já quer ser tratada. Ela quer estar próximo do que é o normal. Tá? Então, veja bem, nessa idade é muito fácil, muito rápido. Né? Você pega uma criança que tem 8 anos e coloca o fixador, você consegue alongar 8, 10 centímetros muito rápido. 6 meses já está tirando o aparelho. Enquanto no adulto, eu vou às vezes demorar 8, 10, às vezes 1 ano para alongar esses 10, 12 centímetros. Okay? Então, e é importante também o amadurecimento físico e psicológico. Né? Contraindicações, né? É importante. A obesidade, né? Por exemplo, essa paciente, muito obesa, né? Então, nas tíbias nem tanto, mas principalmente nas coxas, então é preciso cuidar disso. Paciente que não coopera, paciente já adulto, que você sabe que não vai cooperar, né? E por isso que passa por psicólogo. Nós temos 2 psicólogas no grupo, em que os pacientes que não é emergência, que vão ser tratados, é ela que vai dizer para mim, doutor, pode tratar, está preparado para isso. Ou doutor, não põe a mão. Tá? Eu alonguei um médico, é difícil tratar de médico, né? Alonguei um médico de Minas, ele tinha 4 centímetros de encurtamento. Aí veio comigo, orientei e tal, ele alongou acho que 3,5, 3,7, teve um problema, eu parei. E ele aceitou, e depois que eu tirei o aparelho, ele ficou com meio centímetro a menos. O cara não me deixava dormir, nem eu e minha mulher, porque todo dia ele ligava, doutor, mas meio centímetro e tal. Então, tem que estar preparado para essas coisas. Bom, se tem deformidade, nós vamos ter que corrigir a deformidade. Né? Como eu disse, você corrige e, ao mesmo tempo, você alonga. Então, para problemas psicológicos, você precisa ter psicólogos. Né? Já está na hora de eu terminar? Hora? Quase. Mas se precisar, eu volto outro dia, não tem problema. Vamos lá. Então, é preciso psicólogo, não é psiquiatra. Psiquiatra é para patologia, para indivíduo doente mental, né, que tem patologia. Precisa de psicólogo, ok? Tá? Precisa de um preparo. Bom, então as táticas que eu falei, método horizontal, primeiro as tíbias, depois os húmeros, depois as coxas. As vantagens, melhor simetria, sem discrepância transitória e possibilidade de abandonar. O que quer dizer isso? Quando você alonga as suas pernas, eventualmente, né, o indivíduo vai dizer, não vou entrar no programa, vou fazer as 3. Mas às vezes, doutor, não vou poder mais, eu estou satisfeito, pode parar. Fez as 2 pernas, tá certo? Tá? Para. Okay? Então tem essa possibilidade. As desvantagens é porque as 2 pernas tem um pouquinho mais de dificuldade para andar. Mas vocês viram que bem treinado, o doutor Paulo mostrou, tranquilamente, tá? Você consegue andar. No começo com andador, depois com bengalas e tal, e no final, muitas vezes até sem nada. Então essa paciente aqui alongou 13 centímetros. 13, né? Então está aqui. Bem, essa menina é a Fátima Carolina, que está aqui. Ok? Trouxe de propósito. Eu comecei a tratar a Fátima, ela tinha 7 anos. 7 anos, eu errei aqui, ela falou que foi 14 centímetros. 14? Eu achava que era 13, então 14 centímetros. Então está aqui, ela com uma desproporcionalidade, por quê? Vocês veem lá, né, a perna bem longa, né, já alinhada e os fêmurs curtos. Bom, aí, desculpe, isso aqui não ainda é só mostrar alongamento de húmeros, então das pernas, de húmeros, 10 centímetros essa paciente, era uma hipocondroplásica, alongou a tíbia e o húmero, e depois os fêmures, tá? Final.
Então, as 3 etapas. Existe o sistema vertical que ele falou, eu alongo primeiro todo o membro, quando eu não vou alongar muito, e eu quero corrigir, e o paciente aceita fazer um e depois o outro, o paciente fica mais livre, tá? Porém, não dá para eu alongar muito, porque eu posso comprometer os joelhos. Então, alongo aí 15, 16 centímetros, às vezes um pouquinho mais, como é o caso da Monice, né? Que em torno de 16 centímetros que está sendo a programação dela. Tá? Então, a gente faz a perna e o fêmur, depois contralateral a outra. Né? Então, as vantagens, o membro fica livre, né? Fica melhor para andar, e as desvantagens é um alongamento menor, quando tem uma grande discrepância, e pode ter algum risco de neurovascular. Então, essa paciente aqui, ela era professora, tá? Só que ela tinha que subir da lousa, ela tinha que subir numa banqueta. Então, ela quis operar, nós fizemos o sistema vertical, que vocês estão vendo aqui. Então, está aqui, lado direito, do lado de lá, o lado esquerdo, né? Ela tinha 1,30 m e pouco, chegou a 1,52 m, e com função, toda a função que vocês estão vendo ali, joelho, pé, etc. Tá? Essa paciente aqui, pelo sistema antigo ainda que nós fazíamos, tá? Alongou acho que uns 25 centímetros, as pernas, os fêmurs, os braços, o braço antes, o braço depois, aqui, antes e depois. Essa outra paciente, primeira fase, as pernas, depois os braços, 10 centímetros, os fêmures, mais, e essa fez a última etapa. Só que ela fez primeiro o lado direito, 11 centímetros, e depois o lado esquerdo. Tá? Então ela ficou bem uniforme. Aqui também, a primeira vez, a parte de baixo, a primeira fase, os húmeros, os braços, então, depois, os fêmures. Aqui, quando nós começamos a mudar o aparelho, né, e ver que o aparelho, o fixador original do Elisardo, a gente poderia modificar, 10 centímetros nos fêmures, final. E aqui, então, aqui está a Fátima. Então, vou mostrar a Fátima por inteiro. Ela tinha essa deformidade em varo, que vocês estão vendo aqui, né, 7 anos... 11 de 98, acho que nós operamos ela por aí, começo de 99, tá? Ela tinha presumido pela tabela, ela chegar em torno de 1,15 m, 1,16 m, tá? No final do crescimento. Então, aqui alongando as pernas, ainda pelo método antigo, 2 focos, vocês vão ver, não mostra a coisa aqui, mas do lado em cima e embaixo, vocês estão vendo os 2 focos alongando, aqui terminou, veja bem, 13, você não tinha essa foto, né? Não, eu vou te dar. Então, veja bem, 13 centímetros, 14, ela está dizendo 14, e com função, né? Joelho, quadril, pés, estão todos eles bem mantidos. Alongamos fêmures, tá? Alongamos braços. Ok? Os braços foram 6,5 centímetros, se não me engano, ou 7,5, não me lembro. 7 centímetros está falando. 6,5. Bom, então ela ficou, inclusive, a Fátima, talvez de fazer um segundo, nós tivemos algum probleminha com o fixador aí monoplanar, e que então parou com 6,5. Mas aqui, olha, a função preservada, né? Totalmente preservada, okay? E antes e depois do alongamento. Aqui, então, antes do 4º tratamento, o 4º tratamento qual foi? Ela tinha essa deformidade do fêmur, que vocês estão vendo do lado esquerdo, e nós resolvemos alongar de novo o fêmur. O primeiro fêmur alongamos em torno de uns 7,5, 8 centímetros. O segundo, rodada, 6,5, tá? Então, depois nós vamos contar aí para ver quanto que ela alongou, ok? Então, está aqui, e agora aqui eu vou voltar, porque aqui esse realmente é verdadeiro bacanal metálico. Por quê? Ela se dispôs a fazer, e hoje nós estamos fazendo isso, porque vale a pena. Ela se dispôs a fazer o alongamento dos 2 membros de cima e embaixo. Ok? Ela já tinha alongado aí uns 22, 23, 24 centímetros, me lembro, nas primeiras fases, já tinha um pouco mais, porque o fêmur foi 2 vezes, e ela resolveu, ela veio de lá da cidade dela, ficou lá em São Paulo, tá certo? E aí então nós colocamos o fixador, a parte do fixador, que é o TSF, que vocês estão vendo aqui, né? E outro fixador, que é o modular. Mas veja bem, importante, isso aqui, olha, 2, 3 dias depois da cirurgia, ela está independente, ela está andando, ela está caminhando. Lógico, tem dificuldade, né?
Mas é aquilo, é o custo-benefício. Ela se projetou para isso, né? Então aqui, abril de 2003, quando nós tiramos o aparelho, está indo com os curativinhos ali, antes e depois, ela com 1 metro, eu marquei aqui 1,62 m, depois nós precisamos medir. Ela vai dizer para nós aí. Aqui agora mais recente, em 2017, né? Eu mais gordinho, certo? Então, na verdade, isso aqui é de 2014, 2015, nós tínhamos 63, que são pacientes que são seguidos, né? E nós temos eles todos documentados. Logicamente, temos mais pacientes, mas que muitas vezes param pelo caminho e a gente, então, não coloca como a nossa casuística. Mas veja bem, são 314 segmentos alongados, né? As tíbias, em média, 12 centímetros, os húmeros 8,5 e o fêmur 9. A idade de tratamento, né? Segundo a nossa experiência, então começa aos 7, 8 anos de idade, né? E então é o ideal, tá? Após a consolidação tem que se ter alguns cuidados, fazer a reabilitação. As vantagens, então, que é um método minimamente invasivo, possibilidade de mobilidade, apoio e marcha imediata, a gente opera, 48 horas já está andando, tá? Alongamento ósseo é importante porque concomitantemente a gente corrige as deformidades, né? Isso a gente faz no ambulatório, vai orientando, né, como é que mexe nos parafusinhos, nas porquinhas e assim por diante. E importante que o indivíduo volte às atividades, né? Se for criança, volte à atividade de ser infantil, né? E se for adulto também. As desvantagens é porque é um método de exceção, tem que ter uma curva de aprendizado. Hoje, graças a Deus, no Brasil, existem vários, aqui mesmo tem, né? Nós temos, inclusive, ex-alunos nossos que, aqui em Goiânia, tá? Vários centros que fazem esse tipo de tratamento, né? Então, não precisa ser só nós, temos vários centros que podem fazer isso, tá? Então, isso é importante, o preparo, a aceitação do paciente, é importantíssimo, né? Aí vou colocar aquele monstro, né? Mas é o que vai resolver, é o monstro, né? Tá? Necessidade de uma equipe. Veja bem, eu estou aqui, eu e o Paulo, mas nós estamos com uma série de pacientes que estão em tratamento. Então tem mais 4 ou 5, né, que estão lá vendo os pacientes para nós, tá certo? Para não deixar a peteca cair. A reabilitação é imprescindível e as complicações são inerentes. Qual que é o limite de alongamento ósseo? Tem limite? É aqui que nós conseguimos, né? Isso aqui é uma brincadeira que eu faço. Isso aqui era o indivíduo mais alto do Brasil, Emil Rached. Os mais antigos lembram dele. Tinha 2,30 m e pouco. Isso aqui é um colega que trabalhava conosco, ele tinha 1,70 m, quase 80 m, que baixinho. Então não tem limite, tá? Veja bem, muitas vezes, o comportamento, tá, não é o principal. O principal é a deformidade, que eu tenho que corrigir. E o comportamento, eu consigo resolver ele. Às vezes sem cirurgia, né, tá? Então, eu estive na Colômbia, teve um período que eu estive na Colômbia para dar um curso, fazer um congresso lá. E depois os colombianos passaram a me gozar, porque eu era o menorzinho deles, né? É duro, né, Flávia, quando é menor, não é? Você não fica, né? Não fica. Eu também não fiquei, porque eles ficaram me gozando. Ah, o doutor Giovanni é o menor. Aí eu fiquei lá no final, olha aí. Lá no finalzinho. Tudo alto, olha. E eu, finalzinho, pequenininho. Mas resolvi isso aí num instante. Num instante eu resolvi. É verdade? Manda para o sapateiro, faz um salto, etc. As mulheres, então, saltinho alto, né? Porque, veja bem, eu quando era jovem, eu queria ser alto, né? Então, mas depois eu vi que isso é uma bobagem, né? Então, o importante é você ser normal. Então, em conclusão, após nossa longa experiência de 30 anos em alongamento de membros, consideramos o alongamento em acondroplásico um procedimento efetivo para melhorar a qualidade de vida da pessoa, sendo necessária uma programação de alongamento entre 20 a 40 centímetros, uma média de 30. E o objetivo é transformar o anão em uma pessoa normal, porque vocês são absolutamente normais. Não é que vocês são normais, vocês são mais inteligentes. Eu vejo no dia a dia, né? São muito mais dotados de inteligência do que nós, entendeu? Tá? Então, eu acho que isso é importante. Eu gostaria, um minutinho, um depoimento da Fátima Carolina, né?
porque a Fátima Carolina, ela passou assim como outros que eu mostrei, mas ela se dispôs em vir aqui e poder conversar com vocês, tá? E talvez tirar muitas dúvidas, né? Dói, não, porque aquele monstro, né? Então, isso é importante. E também a Monice veio para ver vocês, logicamente, né? Está em tratamento, mas ela anda, ela se desloca, tá certo? Amanhã, ela vai voltar hoje, porque amanhã ela está no exame do Enem, né? Tá? Foi bem na primeira, né? Foi? Foi? Então tá bom. Então eu vou chamar a Fátima. E a Fátima, acho que é quase maior que eu. Gente, que vergonha. Eu acho que eu já conversei com alguns aqui. Já conversei com alguns de vocês aqui, nos bastidores. E é um prazer estar aqui. E é importante, está sendo importante para mim também. E daí, o que é que eu tenho a falar? Não é um tratamento fácil. Não é um tratamento que dá para se levar de boas. É sacrificante. Mas no final vale muito a pena. E é bom ressaltar também a importância da família, porque no meu caso mesmo, se não fosse minha mãe e as irmãs dela, para dar o apoio enquanto ela ia trabalhar e ter que voltar para São Paulo. No início no caso, no meu tratamento, eu precisei ficar em São Paulo sempre, nos inícios das cirurgias. Então, o apoio da família é sempre primordial. E então, vocês que estão aqui com seus filhos, com seus parentes, apoiá-los é o mais importante de tudo. E mostrar para eles que tem essa oportunidade. Minha mãe não colocou uma arma na cabeça e disse, você vai fazer. A arma foi pesada, tá? Mas tudo bem. Minha mãe não colocou, não me obrigou a fazer, mas ela me mostrou a possibilidade. E o que ela sempre buscou desde o início foi minha independência. De eu crescer e ser uma pessoa independente. E eu acho que isso ela conseguiu. Tenho certeza que isso ela conseguiu. Apesar de toda a preocupação, que é toda mãe, né? Toda mãe tem preocupação com seu filho. Hoje ela mora em uma cidade, eu moro em outra. E eu me tornei totalmente independente. Mas depois de tantos processos. Muito trabalho, estudo, vida que segue. Preconceito ainda existe. Eu acho que eu estava conversando com um casal aqui também. Se ainda as pessoas me reconheciam como acondroplásica, reconhecem, ele existe, mas cabe de nós levantar, quebrar essa barreira e principalmente lutar pela nossa independência, pelo nosso modo de viver. Então, eu agradeço esse cara intensamente, assim, eu não tenho nem palavras. E tá sem salto alto, hein? Hã? Muito bem. Bom, então agradeço a Fátima. A Fátima foi excelente paciente desde pequenininha, né? Tá? Determinação. Ela já era pequena e queria fazer. Teve uma doçura aqui também que falou: eu quero fazer. Se doer não tem importância, eu quero fazer, tal. Dói, doutor, dói. Olha, posso falar para vocês o seguinte: se tiver um controle rigoroso, pode ser que no período, né, que estiver alongando, você sente alguma coisa, tem que tomar aí uma aspirina, tem que tomar uma paracetamol, né? Isso pode acontecer. Nesse período, que é o período de 2, 3 meses, que é o período que você alonga, né, e corrige. Depois é só aguardar o osso consolidar, ficar forte e depois tirar o aparelho, né? Então, eu acho que ela é totalmente independente. A mãe mora no Nordeste e ela mora em São Paulo, tá? Fazendo faculdade, trabalhando, né? Totalmente independente, né? Então isso aí eu acho que, lógico, na cabeça de cada um, né? Cada um tem que pesar, como ela falou, é sacrificado, é um sacrifício, né? O Biel esteve conosco, ficou aí 8, 10 meses, não me lembro, né? 7 meses, 12 centímetros. 12,5. Vamos contar o meio, né? Logicamente, também para o futuro, a gente tem aí algumas coisas que nos sembra que provavelmente nós vamos ter coisas boas aí, coadjuvantes, né? Que nem medicamentos, né?
Fora hormônios, que hormônios eu acho que só quando precisa mesmo, porque as complicações que os hormônios podem trazer, né, hormônio de crescimento, mesmo os hormônios sexuais, etc., eu acho que tem que ser muito bem pesado para dar. Mas existem medicamentos que estimulam a cartilagem de crescimento, né? Como nós tivemos aqui, ontem uma reunião toda uma manhã, né? A Biomarin então fez está tudo em estudo, tá? Só vai ser lançado isso a hora que tiver 100% mesmo, né? Tá? A coisa, e eu acho que vai ser um coadjuvante, né? Entre quando nós estivermos alongando, o paciente também, desde que não tenha nenhuma contraindicação, também tomar os medicamentos, isso pode ajudar, ok? Eu ia falar sobre alongamento cosmético, que é o baixinho que quer crescer, tá? Mas fica para a próxima vez, ok? Bom, o seu paciente mais lindo ali, ó, do lado esquerdo. Só, como estamos despedindo, né? Só mais 30 segundos. Primeiro, gostaria de agradecer muito, tá? E conhecer todos vocês. Eu estou aqui à disposição para conversar, né? Conversei com o nosso super-herói aqui, muito ontem, né? Com alguns de vocês. Nós estamos aqui à disposição, eu, o Paulo, né? A doutora, né? Que faz um trabalho brilhante dentro da neurocirurgia, né? Vocês podem ter problemas neurológicos importantes, compressivos, né? Hoje vocês ouviram o Nelsinho Astur, né? Trabalha comigo lá no Einstein, o Nelson Astur, e eu convidei também que ele viesse, porque ele tem uma boa formação nesse sentido, né? Para que passasse para vocês também isso. Mas, especialmente, conhecê-los, né? Tá? Mas, especialmente, a esse casal, né? Que eu tive a oportunidade de conhecê-los, né? Através do filho, e que é uma história, assim, muito linda, a história deles, né? Tá? E o desempenho, tá? Social que eles fazem, né? Pensando no ser humano, ok? Né? Nós, veja bem, hoje eu estou aqui falando para vocês. Provavelmente amanhã um filho de vocês, se Deus quiser, vai estar aqui no meu lugar. Assim é a ciência. A ciência é essa. E de toda maneira, eu ensinando, eu cooperando e fazendo isso o que eles estão fazendo, né? O Marlon e a Juliana. É uma coisa assim fantástica, né? Estão empenhados, e eu estou empenhado com eles, a gente fundar uma fundação, entendeu? Por quê? Quem tem convênios, a gente consegue tratar, tá? O problema é aquele que não tem convênio e que precisa ir lá para o SUS, e precisa ir lá na faculdade, e não tem vaga, e não tem material, e etc. Né? Então, esperamos que com o nosso Bolsonaro, né, as coisas melhorem muito, e se Deus quiser vai melhorar, tá? Mas vamos fazer essa fundação, espero que todos também unidos em fazer isso, né? Para si próprio, mas também para outros, né? E que a gente leva isso longe, né? Não fique só em Goiânia, né? E que se espalhe por esse Brasil todo. Então, eu quero parabenizá-los, né? Tá? E gostaria que vocês dessem uma salva de palma efusiva mesmo para eles, né? Tá? Que eles merecem.